Oi, hoje eu vou gravar para vocês um filme chamado Parasita. O nome é bem sugestivo. Conta a história de uma família, onde tem pai, mãe e dois filhos. Filho, uma moça e um rapaz. Eles trabalham para fazer caixas para colocar pizza. Aquela que você coloca a pizza dentro. E eles vão entregar para pessoas onde ele trabalha, inclusive tem reclamação, serviço mal feito. E nesse interim, quando eles estão por ali fazendo as entregas, ele passa num lugar onde trabalha um amigo dele. Esse amigo acaba sugerindo para ele dar aula particular num lugar onde ele lecionava. E ele falou: "Mas eu não tenho curso universitário." Não tem problema, você já tentou tantas vezes fazer admissão, então você pode dar aula sim, você sabe dar aula sim. Aí eles lembraram: a sua irmã não faz Photoshop? Então, fala para ela fazer alguma coisa lá para você e papapá. Ele vai para casa, conta a história para a irmã já vai providenciar documento para ele, aonde ela faz um documento dizendo que ele é universitário, que ele está apto para lecionar. E ele se apresenta lá nesse serviço para dar aula para uma menina. Essa menina tem algumas dificuldades na escola. E ele vai. Chegando lá, a patroa recebe, a pessoa, dona da casa, recebe ele e fala que ele pode subir para dar aula para a menina e ela vai assistir a primeira aula. E ele, nó! Logo ele percebeu que a mulher estava ali para ver o que estava acontecendo e ele percebe que a menina, essa que ele está dando aula, a mocinha, ela parou numa determinada pergunta e ela ia lá, voltava e ela não estava sabendo o número lá de uma pergunta. E ele, muito esperto, falou para ela assim: eu vi que você está tendo dificuldade nessa questão. Pegou assim no pulso dela e falou. O pulso estava acelerado e ele falou que isso vem direto do coração. Quando a pessoa está apertada ou fazendo alguma coisa que não está muito bom, acontece que o coração fica acelerado. Enfim, acabou sendo contratado. Quando ele estava ali, quando ele chegou, ele percebeu que na casa tinha criança, porque ele percebia que tinha muito sinal que tinha criança lá dentro. Tinha umas pinturas também, tinha umas coisas, e a mulher acabou contando que o filho dela, menor, ele estava pegando aula com um professor que era índio, que ensinava umas coisas muito de índio para o menino. Usar arco e flecha, usar uma tenda, aquela coisa toda, e ela não estava gostando. E ele aproveitou a deixa, falou: "Eu conheço uma pessoa chamada Jéssica, ela é uma grande professora de artes." E ela: "Ah, você conhece, você pode me ajudar então?" "É sim, eu vou apresentar então." Chegou lá, já contou para a irmã, e a irmã se apresentou como Jéssica. Antes dela ir lá se apresentar, ela pesquisou pelo Google o que que ela devia fazer, o que que ela não devia fazer. Enfim, ela já chegou toda senhora, dona de si, e foi dar aula para o menino, não deixou a mulher assistir a aula porque ela queria ficar sozinha com a criança e o menino era completamente rebelde. E com ela, o menino estava todo comportado, fazendo referência, aquela coisa toda. Então tá, ela deu a aula, na hora de ir embora o patrão pegou e falou: "Eu vou mandar o motorista te levar." Ela: "Não, não precisa." Ele: "Não, ele vai te levar, não custa nada." E ela pegou o carona com o motorista da limusine da família. Na estrada, ela conversando com o cara gentil, falando que ia levar ela até em casa, mas ela não podia ir até na casa, porque lá, além de ser muito pobre, ela era irmã do Kevin. E lá na história, ela não era irmã dele, ela era uma pessoa que ele conhecia. Enfim, ela pediu para deixar ela numa estação. Antes disso, ela tirou a calcinha e enfiou dentro da abertura do banco da limusine. No outro dia, quando o patrão estava indo para o serviço com aquele motorista, ele viu aquela calcinha lá e ele ficou horrorizado. Chegando em casa, ele falou para a mulher dele: "Olha, eu encontrei isso aí dentro do carro e eu estou achando que nosso motorista está usando o carro para transar com alguma pessoa. E ele deve estar transando com pessoas não muito boas, porque a pessoa esquecia a calcinha." Então ele deve estar transando. Se fosse uma pessoa de melhor, esquecia um brinco ou qualquer outra coisa, menos a calcinha. O que que aconteceu? Despediram o cara. A moça estava escutando o patrão contando a história para a patroa.
Ela estava escondida numa escada e ela já desceu toda regateira e falou: Olha, desculpa interromper e se me meter, mas eu conheço uma pessoa que possa trabalhar de motorista, ele é muito bom e eu o conheço, papapá. Enfim, o que que acontece? Ela estava empregando o pai. Já tinha o irmão, ela, e ela ia arrumar o serviço de motorista para o pai. Chegou em casa, ela deu a notícia para eles, o pai e filho resolveram ir numa concessionária aonde eles poderiam pegar umas aulas só mexendo na limusine que estava para vender. E não fizeram outra coisa, eles fizeram exatamente isso. E no outro dia ele se apresentou e tudo isso, e ele pegou o serviço. Foi trabalhar com aquele senhor. E esse homem tinha um cheirinho ruim, sabe aquele cheirinho de sótão, de porão, aquele cheirinho de mofo, aquela coisa toda. O patrão sempre percebia aquele cheiro. Então tá. E quando esse negócio de motorista e de patrão, sempre conversa vai, conversa vem, e eles conversando e trocando ideias, falou aonde ele havia trabalhado e papapá, e o homem acabou dizendo para ele a história da governanta. Ele falou que quando ele comprou a casa, a governanta já veio de uma antiga família, que ela era muito boa, que ela dava conta de tudo. E ele acabou contando que aquela governanta tinha alergia a pêssego. O homem imediatamente chegou em casa e contou lá, porque quem estava faltando para ir trabalhar? A mãe, a mulher dele. E ele sabia que a mulher tinha alergia a pêssego. Os filhos já estavam lá dentro da casa. E a moça, a Jéssica, que não era Jéssica, ela pegou o pêssego, ela roubou esse pêssego numa feira, tirou o pozinho e jogou na governanta. A governanta passou muito mal. E com isso ela foi parar no hospital. Mas já era tudo um plano. O homem já foi para o hospital, o homem que eu falo, o motorista, o pai da Jéssica. Ele foi para o hospital e filmou a empregada ali. E a empregada estava no telefone. E a patroa havia pedido que ele a levasse no supermercado e ele deu uma de Joãozinho sem braço, sabe aquele migué? Ele falou, olha, essa mulher aqui não é aquela que trabalha lá com vocês? Ela é. Então, ela estava lá no hospital, eu fui tirar um selfie e ela saiu atrás. E como ela fala alto, eu escutei ela falando que ela tem tuberculose. E ele botou um mundo de minhoca na cabeça da mulher, que essa tuberculose era contagiosa, que podia pegar no menino e nela e na família inteira. E o que aconteceu? A hora que ele estava voltando para casa, ele avisou a filha dele que eles estavam chegando. A filha foi lá na cozinha, disfarçada, e jogou mais um pozinho de pêssego na governanta que estava sentada lá na mesa. A governanta começou a tossir e passar mal. O que acontece? Ele estava chegando o pai dela, o motorista, e a patroa, e viu aquela mulher tossindo. E a patroa já estava com a cabeça cheia da história de tuberculose. E ela viu aquela mulher tossindo muito e espirrando, aquela coisa toda, e ela limpou a boca com um guardanapo e jogou no lixo. Para que isso tudo acontecesse, o filho, que era o professor daquela menina, ele tinha preparado um roteiro para o pai. Olha, ela vai falar isso, você fala aquilo, você faz isso, você faz aquilo, papapá. E ele seguiu o roteiro direitinho, o que o filho falava. Inclusive para ele pegar aquele guardanapo e pôr ketchup nele e pegar e mostrar para a mulher que estava sangrando. E a mulher caiu feito um patinho. Ela falou, é o mesmo, e ela tem tuberculose, enfim. A mulher perdeu o serviço e nessa hora lá que ele estava conversando dentro da limusine, falando que conhecia uma pessoa, papapá, ele deu um cartão falando que conhecia uma pessoa, que podia trabalhar lá para eles e quem era essa pessoa, a mulher dele. Ela foi contratada e virou a governanta da casa. Enfim, estavam os 4 dentro da casa trabalhando. Quando era aniversário desse menininho aloprado, os pais sempre faziam alguma coisa diferente com ele. E esse ano não seria diferente, eles iam acampar. E ele avisou a governanta, olha, nós vamos para acampar e você fica aí na casa, cuida de tudo, esse aqui são os cachorrinhos, que lá na casa tinha 4 cachorrinhos, e você cuida deles e papapá. O que acontece? Quando o dono sai de casa, o rato come na mesa.
Eles fizeram a maior gandaia dentro da casa da mulher. Comeram, beberam, olha, ficaram bebê. Enfim, lá para as tantas, lá para as 3 horas da manhã, toca o interfone. A governanta vai ver e vê que é ela, aquela antiga babá. E a babá fala, deixa eu entrar, porque eu esqueci uma coisa lá no porão, é rapidinho, eu entro e vou lá, e papapá. E ela acabou deixando. Claro que o pai e os 2 filhos esconderam. E ela foi com essa mulher lá no porão. A mulher acabou descobrindo que atrás de uma prateleira falsa tinha uma porta. Essa porta tinha uma manivela que você abria e fechava. Lá dentrinho, essa mulher entrou atrás da antiga governanta, tinha um homem lá dentro. Um homem aloprado que mamava numa mamadeira, comia banana feito criança, um homem bem esquisito, bem doidão. E ela acabou descobrindo que aquela antiga governanta mantinha o marido preso ali dentro. Preso não, ele estava escondido ali dentro. Tinha 5 anos que ele estava ali dentro, comendo do bom e do melhor. Inclusive, quando ele conversava, o motorista conversava com o patrão falava que a empregada era muito boa, aquela a criada que ele tinha lá, só que ela comia demais. Na verdade, não é que ela comia demais, ela levava para esse marido que estava lá escondido. E quando estava acontecendo isso, que ela descobriu esse homem lá no porão e a mulher foi contando a história, os 2 filhos dela e o marido ficou numa escada escutando. E eles acabaram caindo ali. E a mulher já tinha ameaçado aquela antiga empregada que ela ia chamar a polícia. Mas o que que acontece? Quando eles caíram, aquela antiga governanta filmou tudo. E eles chamando, pai, o que está acontecendo? Mãe, não sei o quê. E ela acabou descobrindo tudo o que estava acontecendo. Que aquele povo tinha forjado toda aquela situação. Aí ela ameaçou e ela disse, então, você pode chamar a polícia, mas aqui está gravado, eu vou enviar. É só eu apertar para enviar. E ali tem uma pequena discussão, uma pequena nada, na verdade, é um pega-pega, um corre-corre, e naquela bagunça toda, uns se machuca. É bem legal o que acontece lá nessa hora. E o que acontece? Nessa hora lá, o telefone da governanta toca e era a patroa dizendo que estava voltando, que dentro de 8 minutos ela estava em casa, porque não deu para eles atravessar para acampar, porque um rio estava cheio, porque chovia muito lá. Aquele dia foi um dia de temporal mesmo. O que aconteceu? Eles tinham que esconder tudo aquilo que eles estavam fazendo, inclusive dar um jeito de entrancar aquela porta ali do porão, onde aquele homem estava e aquela mulher, a antiga governanta, e guardar toda aquela bagunça que eles tinham feito. E deu tempo deles esconderem tudo, jogar no lixo, papapá. A mulher tinha pedido uma determinada comida e ela foi fazer, e enfim, não deu tempo de eles esconder de uma maneira legal. Enfiaram debaixo, 2 enfiou debaixo de uma mesa da sala, o outro escondeu, não me lembro aonde. Enfim, eles chegaram, a comida estava pronta, todo mundo subiu, enfim. O menininho, como eu já disse que ele é meio aloprado, gosta de ser índio, ele foi acampar lá de fora na grama. O pai e a mãe, para poder ficar pagiando o filho, que não batia muito bem da cabeça, eles deitaram no sofá da sala. Nessa hora você fala, vai ver os caras debaixo da mesa. Meu Deus do céu, vai ver, vai ver. E não vê. Eles dormem ali. Quando eles dormem, a governanta, que é a mãe deles e mulher do motorista, falou, sai que eles estão dormindo, dá tempo de vocês saírem. E foi outra vez um sufoco. Quase que pegam o motorista. Enfim, eles conseguem sair. Quando eles saem, chega lá fora, é muita, muita, muita chuva. Mas muita chuva. Quando eles conseguem fugir, tá longe, atravessando naquele mundo de enxurrada, eles param num determinado lugar e a filha fala para o pai, pai, e agora, o que a gente vai fazer? E o pai diz, eu tenho um plano e vocês ficam sossegados que eu vou resolver. Quando eles chegam lá no porão onde eles moravam, estava tudo alagado, tudo acabado, aquela maior miséria. E eles vão dormir num ginásio onde estava recolhendo os desabrigados. Lá, o filho lembrou daquela história, falou, pai, e o plano que você falou que tinha, aquele povo que está lá naquele porão, e aí, pai? Você sabe nessa hora também que eu esqueci de dizer,
que quando eles chegam, a mulher tá lá no porão, o marido daquela mulher também tá lá amarrado, porque o pai havia amarrado, aquele motorista havia amarrado ele, aquele homem que estava escondido lá dentro do porão. Enfim, nessa hora a mulher consegue subir, aquela antiga governanta, e a governanta nova, que é a mulher, essa nó, ela chutou a mulher de escada abaixo e ela caiu e machucou seriamente lá embaixo. O que acontece? Nessa hora lá, enquanto eles estão na chuva conversando, aquela coisa toda, a mulher fala pro marido dela, aqueles que estão escondidos lá no sótão, lá no porão. E ela fala, eu não consigo chegar aí. Ela chega a imaginar que está lá libertando o marido, mas era só imaginação. E ela fala, eu não dou conta de chegar aí. Eu estou muito machucada. E o homem vê que a mulher vai morrer ali. E esse homem que estava ali preso dentro desse porão, ele tinha como uma distração, ele batia a cabeça num interruptor de luz, aonde ele sempre passava uma mensagem para o patrão. Mas o patrão nunca percebeu. Também uma vez ele ia sair para pegar comida lá na cozinha, o menininho estava acordado e viu, e esse menininho falava que era um fantasma e a família acreditou que realmente era um fantasma que ele tinha visto. E na verdade não era, era um homem que morava lá no porão e era marido da antiga governanta. Enfim, quando eles estavam lá no ginásio, o pai e a filha e o filho, o menino questionou, pai, e o plano? E ele falou, não tem plano nenhum. Quem faz plano não dá certo. A gente tem que viver o dia a dia. Plano não dá certo. O que acontece? No outro dia amanhece muito sol, muito bonito. A mulher resolve fazer uma festa para o menino, já que não tinha tido o acampamento, ela resolveu fazer uma grande festa. E ela deu as ordens para a governanta, que era a mulher, né? E ela foi no mercado fazer compra com o motorista, essa coisa toda. E durante o tempo todo desse filme, o homem sempre falava que aquele cara tinha um cheiro ruim, de mofo, como eu já comentei. Então, chegou o dia da festa. E lá no dia da festa, era para a moça entregar um bolo para o menino, porque foi ela que ajudou o menino, que o menino tinha melhorado depois da chegada dela. Enfim, aquele senhor que estava preso lá no porão, que ficou 5 anos preso lá dentrinho, ele conseguiu se escapar. E ele percebeu que a mulher dele tinha morrido. E a festa estava rolando lá fora, lá na grama, e ele saiu de dentro do porão. No que ele sai, ele encontra o Kevin. Esse Kevin carrega uma pedra que até agora eu não entendi muito bem para que essa pedra, porque alguém que deu essa pedra para eles e falaram que essa pedra trazia riqueza, que era isso, que era aquilo. Na verdade não aconteceu nada, é uma pedra que ficou lá nesse filme. Também outra coisa que ficou vago nesse filme é o seguinte, aquele menininho falava que todos eles, tanto a professora Jéssica como o Kevin, que era o professor da menina, quanto o pai e a governanta tinham o mesmo cheiro. Ninguém percebeu nada, ninguém deu atenção para a história do menininho. O menininho também conseguiu decifrar aquela luz piscando e aquela luz dizia socorro. Ninguém deu atenção para ele. Eu acho, na minha dedução, que é a mensagem o seguinte, a criança fala muito e a gente presta pouca atenção. Enfim, aquele cara sai, pega o Kevin, dá umas porradas nele, manda a pedra na cabeça dele e sai lá para a festa. Chegando lá na festa, na cozinha, ele pegou uma faca, chegou lá e ele viu a Jéssica, dá uma facada no peito da Jéssica que cai, a mãe pega um espeto, fura esse cara e que morre, e enfim, o cara estava perto de uma chave, esse senhor que morava no porão. Para ele pegar a chave, ele sentiu um cheiro muito ruim. E ele foi pegar a chave e fez uma cara de nojo. Aquele senhor que era motorista, ele sabia que ele lembrava que aquele homem sempre falava que ele tinha um cheiro ruim. Ele ficou com aquele olho aloprado, foi lá, esfaqueou também o patrão. Enfim, o que aconteceu? Morreu a filha, que é a Jéssica, e os outros foram para o hospital, inclusive o Kevin, e o pai sumiu. Ninguém sabia cadê o pai. E saiu um noticiário dizendo o que tinha acontecido lá naquela casa e que o pai nunca mais havia aparecido.
O filho acordou no hospital, que é o Kevin, e ele falava o seguinte, que ele estava vendo uma pessoa que parecia um investigador, mas não era, tinha um cara que parecia médico e não era, e ele estava sempre rindo, ele ficou meio aloprado. O tempo passou e ele lembrou que o pai podia estar lá naquele porão. E não deu outra. Um dia ele subiu numa montanha que dava direto lá para aquela casa e ele viu a luzinha piscando. E ele foi anotando e ele descobriu que era a mensagem do pai dele. E ele foi para casa e foi escrever uma mensagem para o pai, dizendo o seguinte: pai, eu tenho um plano. Eu vou estudar, me formar, ganhar muito dinheiro e vou tirar você daí. E quando você vê que tem uma luz do sol lá fora, eu tô lá no jardim, mais minha mãe, você sai e nós estamos lá. O filme termina ele deitado no sofazinho lá naquela casa pobre com o caderno em cima e aonde ele tinha escrito essa carta. Aí chega a grande pergunta. A gente fica pensando, ele realmente. Porque quando ele estava sonhando, falando que ele ia comprar a casa, que ia acontecer isso, acontecer aquilo, ia mostrando essas imagens dos planos dele. Mas a minha dedução é o seguinte: a história do homem, ele disse o seguinte, que planos a gente não faz, não dá certo, tem que acontecer na hora. A minha dedução é que aquilo não aconteceu, era só um plano dele. Quer dizer, o homem estava preso lá no porão, a mulher escapou com vida, o filho estava ali cheio de planos que na minha cabeça não vai dar certo, e o filme termina. É um grande filme, muito bom. Sabe aquele humor sádico? Sabe aquele humor que você assiste, você ri, mas você vê que ele é um filme feroz? É esse filme. Eu recomendo, se vocês verem, chamado Parasita. O nome é muito sugestivo, por quê? O que é um parasita? Parasita é aquele que suga a energia e comida dos outros. Uma árvore, uma trepadeira sobe numa árvore e suga a seiva da outra árvore para ela sobreviver. Ela acaba matando aquela árvore para viver. E foi o que eles fizeram. Não que eles mataram, mas quase mataram. Eles sugavam tudo que era daquela família que acreditaram neles. Então, o filme é muito bom. Fica aqui a minha sugestão. Deixa seu like, se inscreva no canal, compartilhe e no mais, muito obrigada e tchau, tchau.